Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 203 e recebemos o professor Daniel Tourinho Pérez para uma conversa sobre o que é esclarecimento. A questão o que é o esclarecimento tem por mote a resposta dada por Kant para essa mesma pergunta, publicada em um jornal em 1783, em que o doutrinador alemão logo de início afirmava que esclarecimento é a saída do homem da sua minoridade, da qual ele é o próprio culpado. Vamos discutir o significado dessa busca por autonomia. Daniel Tourinho Pérez é professor da UFBA desde 1994 e um dos grandes especialistas brasileiros em Kant, autor de diversos artigos, intervenções na imprensa e do livro Kant, Metafísica e Política. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. De forma intercalada com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, perfil no Instagram, no Twitter, canal no YouTube e nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Daniel Tourinho Pérez sobre o que é esclarecimento. Hoje a gente recebe o professor Daniel Tourinho Pérez para uma conversa sobre o que é esclarecimento. É um tema kantiano, mas eu vou começar perguntando para o professor Daniel qual que é a origem dessa questão, né? O que significa perguntar o que é esclarecimento? O que era essa questão no momento que Kant tratou dela? Bom, Marcos, muito obrigado pelo convite, né, por estar aqui hoje batendo papo com você sobre essa questão que aí já permanece em aberta há tanto tempo e suscita ainda respostas tão diversas, avaliações tão diversas. Veja, né, em filosofia a gente sempre tem a mania de buscar as origens, né, o que não é nada fácil, né? Mas se a gente for, digamos assim, né, buscar aquela origem, pelo menos a mais próxima da questão, né, Kant está, de fato, né, respondendo, né, a uma colocação que foi feita na imprensa alemã do período, né, em que se colocava do seguinte modo: quer dizer, ora, há um movimento intelectual, filosófico, que se chama ilustração, né, Aufklärung. Mas essa ilustração, né, conhece algum limite, né, todas as questões podem ser esclarecidas, iluminadas, né, e a razão é suficiente ou é a autoridade que deve responder tais questões. A questão pode ser meio prosaica. No fato, se tratava de saber, né, acerca da legitimidade ou não, né, do divórcio. Desculpa, não do divórcio, né, mas se, né, o casamento, tá certo, deveria ser, né, uma relação meramente civil, um contrato, digamos assim, entre duas pessoas, ou se, né, a esta relação civil deveria ainda se sobrepor, né, um sacramento religioso, certo? Né? Os iluministas, digamos assim, ou pelo menos uma parte importante da ilustração, via no casamento uma relação meramente civil, né, no qual a religião não deveria interferir, pelo menos, né, não deveria ser aquela autoridade que realmente selava o vínculo entre duas pessoas. Né? Se a gente pensar num contexto de conflito religioso, de uma
uma Europa que via, então, ainda, tá certo? Né, vivendo as consequências da reforma, da cisão da Igreja Católica entre católicos, protestantes, também num contexto de uma comunidade judaica presente ali, bastante forte, quer dizer, relações inter-religião seriam impossíveis, né, se, né, o casamento fosse uma relação sagrada, ou seja, né, precisasse, né, ser reconhecida pela igreja. Então, aí, olha, mas se é assim, tá certo? Se é uma relação meramente civil, né, entre dois indivíduos, né, uma parte importante, digamos assim, estaria sendo deixada de fora, e isso poderia significar, digamos assim, uma afronta, era visto como uma afronta, né, à religião, e, portanto, um sinal de decadência moral. Então, um pouco vai por aí. Tá certo? Até onde vai a ilustração? Será que essa ilustração tem autoridade sobre a religião? Né? Se a gente pega o texto de Kant, de 1784, né, e traz ele para próximo de um texto anterior, Crítica da Razão Pura, né, agora não me lembro realmente se na primeira ou na segunda edição, mas numa passagem do prefácio, que a gente vai dizer justamente que a religião é uma daquelas autoridades que deve submeter-se à crítica, tá certo? Né? Então, o contexto era um pouco esse. E o Kant escreve justamente na defesa da ilustração, tá certo? Dizendo, olha, não há uma questão que possa ficar protegida, certo? Pelo menos, né, se, né, a ilustração reconhece questões que ela não pode responder, essa deve ser o resultado de um processo de limitação, de autocontenção, digamos assim. Né? Não é a religião que vai impor limites à ilustração, e sim o contrário, para Kant. Tá? E, bom, e para boa parte dos filósofos ilustrados, tá? Para boa. Agora, veja, boa parte não significa todos os filósofos ilustrados, ou pelo menos, né, não significa todos os filósofos que reivindicavam, tá certo, para si pertencer a este movimento, né? Tá? Você tem posições dentro da ilustração que são frontalmente contrárias umas às outras. Ambas se reivindicavam ilustradas. Né? Você tem um filósofo como Kant, tá certo? Que vai afirmar o primado da razão. Né? Depois a gente pode até discutir o que é essa razão, tá certo? Né? Frente à religião, ou seja, a prática filosófica, a prática de colocar questões e de buscar respostas frente à prática religiosa. Né? Mas você tem também, de outro lado, filósofos como Meiners, que hoje são menores, que hoje não são mais lidos, que hoje foram simplesmente esquecidos, tá certo? Né? Que tinham uma visão diametralmente oposta à de Kant, considerando-se ainda um partidário da Ilustração, diferente de autores como Hamann, né, que queriam estar fora da Ilustração, tá certo? Que eram contra a Ilustração. Né? Meiners pretendia, né, ao mesmo tempo, manter-se dentro do movimento da Ilustração, né, mas numa perspectiva não emancipatória, digamos assim, né, mas aí sim, né, de dominação, né, da Europa frente, né, aos outros, enfim, povos e tal. Então, acho que isso, né? Então, essa que é a ilustração, acho que a melhor maneira da gente responder é uma certa atitude,
né, uma atitude filosófica de levantar questões, né, de reconhecer questões que são fundamentais para pensar a relação do homem consigo, do homem com outros, né, com a natureza, enfim, né, no sentido de que toda visão de mundo, né, deve ser objeto de crítica, de escrutínio, que devemos lançar à luz sobre todos os elementos que compõem, né, as diversas visões do mundo em seus diversos aspectos científicos, civis, políticos, religiosos, enfim. Então, eu acho que é mais uma atitude. Agora, claro, né, que aí você tem uma certa escola, você tem grupos que se filiam uns aos outros, que vão se aproximando por afinidades conceituais, né, e por aí vai. Né? Talvez assim, eu acho que eu tenha respondido um pouco essa primeira questão. Né? Agora, claro, o conceito de você pegar um texto como o do Adorno, dialética do esclarecimento, aí o termo Aufklärung tem um sentido muito mais amplo. Né? É um pouco a própria dialética da razão, da racionalidade, como é que ela vai ao longo, né, do seu percurso, se desenvolvendo e aparecendo, vivendo aporias, vivendo tensões. Mas, historicamente, sempre, olha, o que é a ilustração? Kant está, me parece, preocupado, né? Ainda que não tenha essa dimensão mais ampla, ele estava mais preocupado com um debate que dizia respeito à liberdade de pensamento naquele período específico, às vésperas da Revolução Francesa, né? Numa Alemanha que vinha passando também, a Alemanha na Prússia, né? Que vinha passando, né, por uma certa, digamos assim, tensões internas, se pedia, né, censura, certas questões não pudessem ser discutidas, porque isso poderia levar a um certo, digamos assim, ameaça à ordem instituída, né, e por aí vai. Para o ouvinte que está chegando ao tema agora, ele vai encontrar um monte de sinônimos, né? Esclarecimento, ilustração, iluminismo, às vezes luzes, né? Eu acho que uma dificuldade até para situar o tanto de sinônimos que existem para essa ideia também de Aufklärung, né? Geralmente o pessoal da filosofia vai recorrer à palavra alemão para desfazer esse monte de palavras em português, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, como é que você situa essas várias traduções, assim, porque eu acho que isso é importante também. Quando você falou do esclarecimento, eu percebi isso, assim, a gente usa várias palavras para dizer coisas diferentes também. Se tenta manter o termo Aufklärung, né, ele acaba, né, ele pode ser traduzido de mais de uma maneira. Né? O Rubens optou, num texto fantástico dele, Quem é a Ilustração, traduzir Aufklärung por ilustração. Né? E aí ele está pensando justamente a ilustração como este momento da Europa do século XVIII. Tá? Basicamente, né, século XVII, século XVIII. Tá? Então, como um período histórico. Tá? A gente pode até ir avançar um pouco mais. Quem é a ilustração, né, no fundo, é como se Kant tivesse, né, precisando, de fato, quem é o ator político que melhor representa a ilustração, e aí para Kant vai ser Frederico, né, aquele déspota esclarecido, que, ao menos em tese, tá certo? Né, exige uma estrita observância na ação, mas que nos dá liberdade para pensar
né? E a aposta de Kant é que essa liberdade de pensar vai acabar, de algum modo, né, influenciando nas relações políticos, sociais e tal. Então, essa é uma maneira. Outra maneira de traduzir Aufklärung é esclarecimento, como o Guido opta na dialética do esclarecimento de Horkheimer, né, e Adorno. Por exemplo, Guido, o tradutor da dialética do esclarecimento de Adorno, né, e Horkheimer, que é esse movimento mais longo que vem desde os gregos até, tá certo, a época, o século XX, né, no caso, né, eles estavam preocupados justamente em mostrar como a cada avanço da razão, digamos assim, a cada avanço na luz, né, no esclarecimento, também se revela uma nova dimensão de sombra, tá certo? Do seu contrário, tá? Né? Então, aí você tem o século XX, né, com o avanço da democracia, direitos humanos, mas você tem também o nazismo, fascismo. Ambos são, digamos assim, resultados dessa dialética do esclarecimento, ou da razão, se você quiser. Então, são duas maneiras. E eu acho que o alemão acaba, talvez, né, dando conta melhor dessa ambiguidade. O Lumière, francês, se refere muito mais ao período histórico, tá certo? Vinculado à enciclopédia de Derrot. A questão também tem o seguinte, tá certo? Né? É um conceito, né? E conceitos, né, costumam haver uma certa disputa, né, entre aqueles que fazem uso dos. Então, o conceito de ilustração acaba que é também um conceito disputado. Quer dizer, você pega um autor como Cassirer, ele vai trabalhar com uma noção de representação que não é a mesma, né, que Adorno e Horkheimer estão trabalhando, e por aí vai. Então, acho que isso também é preciso um pouco de atenção. Né? Quando a gente fala em ilustração segundo quem? Percebe? Isso é muito importante a gente ter clareza, né? Porque a gente pode, enfim, entrar nela de diversas maneiras, né? E isso vai ser importante, porque a depender de como eu penso a ilustração, ela vai começar com Descartes ou não, né? Ou vai começar depois, né? Tá certo? Então, se eu não me... Tem muito tempo que eu não leio o texto do Cassirer, mas se não me falha a memória, assim, né, o Cassirer vai justamente colocar Descartes como um autor fundamental nesse processo, né? Claro que aí ele está pensando no grande opositor dele, que é Heidegger, que vai também pensar a modernidade, tendo em Descartes, seu pai fundador, como uma perda de, enfim, uma dimensão importante da vida, do humano e coisas do gênero. Então vamos voltar pro Kant, de certa forma. Eu vou te perguntar sobre o texto do Kant mesmo, o que é esclarecimento. Antes de falar do texto especificamente, eu acho que o fato do Kant ser publicado em um jornal, não um jornal científico, mas um jornal de circulação geral, de certa forma, né? O que significa esse tipo de intervenção pública? Essa publicação em jornal faz parte do projeto crítico? Porque geralmente a gente pensa o Kant a partir das obras críticas somente, mas o Kant falava de filosofia popular, o que poderia ser popularizado ou não. O que significa publicar em jornal para o Kant? Na verdade, esse período na Prússia foi um período de muita efervescência, tá, intelectual. Né? Foram fundados vários periódicos. De fato, não eram periódicos especializados,
no sentido de uma revista ou de um periódico científico hoje, né? Mas eram periódicos que recebiam contribuições também científicas, certo? Também científicas, né? Na verdade, a fronteira aí, né? Essa é uma das questões da ilustração, a fronteira entre o que é conhecimento científico e o que é conhecimento vulgar, tudo isso está aí mostrando uma certa porosidade, certo? Há certas questões que eram relevantes para a ciência, mas que eram relevantes também, né, para as pessoas comuns, justamente porque colocavam em xeque, né, pilares importantes dessa visão de mundo dessas pessoas, né? Então, realmente, você tem uma grande quantidade de periódicos, e esses periódicos, isso é interessante, eles estão sempre vinculados a um certo projeto político, certo? Muitos estão vinculados a universidades, né? Essa é outra coisa super interessante de se pensar. Quer dizer, a Alemanha, né, nesse período aí, né, já um pouco antes, né, ela também tem um florescimento no número de suas universidades muito grande. A Prússia e o Império Romano, Germânico, enfim. Né? Então, são várias universidades que vão sendo criadas, e essas universidades são polos intelectuais, mas claramente tem aí também, né, uma certa ambição, digamos assim, ou intenção política. Então, esses periódicos, havia muita discussão. O que é interessante é que, veja, era um sistema complexo. Na França também você tem a mesma coisa. Você pega durante a Revolução Francesa, a quantidade de publicações, né, que surgem é algo realmente impressionante. Né? Mas era um sistema complexo. Quer dizer, você tinha os clubes, né? Kant tinha lá uma sociedade das quartas-feiras, que eram alguns filósofos que se reuniam, colocavam lá suas conversas, né? E isso se desdobrava em textos, né, que eram publicados. Por exemplo, o texto do Kant, muito contemporâneo a ele, o que é a ilustração, tem também um texto de Mendelssohn que responde à mesma questão. E o que suscitou esse texto de Mendelssohn teria sido um debate que ocorreu nesse clube de amigos, certo? Que é a Sociedade das Quartas-Feiras. Então, você tem vários passagens, né? Você tem um grupo privado, tá certo? Que, de repente, né, encontra numa revista, né, vai e sai do âmbito privado de discussão e vai para o espaço público, muitas vezes para testar uma ideia, para ver, né, que tipo de reação ela gera, tá certo? Eu me referi a um outro, a um autor que foi contraponto a Kant na ilustração, o Meines. O Meines funda em Göttingen também um jornal, ele e o Feder, né, e é um grupo que justamente vai se colocar, né, como contrário, né, ao movimento filosófico que estaria ali sendo orbitava, digamos assim, em torno de Kant, que buscava os resultados da filosofia crítica, que via na filosofia crítica um avanço. Né? Meines vai justamente em Göttingen, junto com Feder, criar um polo de resistência ao kantismo. Né? E foi muito, na época, foi muito bem sucedido, a gente poderia dizer. Meines publicou de modo muito profícuo. Quer dizer,
muito mais do que Kant. Ele foi muito mais lido pelo grande público do que Kant. Né? Não é fácil você encontrar um leitor para a crítica da razão pura, tá certo? Não é um texto, né, exatamente agradável de se ler. Os textos de Miners, não. Tinham um apelo, história da humanidade, história do mundo, né? A história do gênero feminino. Eram textos que tinham um apelo público muito grande. Tá? E você tinha um público sedento por questões dessa natureza, por textos dessa natureza. Tá? Você se referiu à filosofia popular. E, de fato, havia um movimento filosófico, né, que se chamava filosofia popular, né, do qual Miners é um representante, Garvey é outro representante, tá certo? Bom, agora me ocorrem esses dois. Né? E o que a filosofia popular justamente procura, tá certo? É falar com esse público muito amplo. Do ponto de vista filosófico, digamos assim, eles têm um vínculo muito forte com a ilustração escocesa, tá? Com os filósofos iluministas do Enlightenment, pronto, agora a palavra em inglês, escocês, Hume, praticamente. Mas não só, né, que é a filosofia do senso comum, que depois vai também ter um impacto muito grande na Alemanha. Né, tá? E Kant é meio, digamos assim, diz, olha, essa coisa de filosofia popular, tudo bem, né, mas é preciso, né, ter clareza acerca dos conceitos que são utilizados, né? É preciso investigar, né, os fundamentos que tal filosofia alega possuir, tá certo? Né? E portanto, né, ele vê com muita desconfiança essa filosofia popular. A fundamentação da metafísica dos costumes, por exemplo, uma parte central, tá certo, dela, né, justamente se trata de mostrar que essa filosofia popular, né, não leva a sério, né, os princípios que ela própria está afirmando, né, esposar. Né? Então, é como se ele dissesse, olha, filosofia popular é isso aqui, mas então vamos, né, digamos assim, lançar luz sobre esses princípios aqui e ver, né, que consequência a gente tem. Né? Tá? Então, esse é um ponto super importante. Né? E diga-se de passagem, fazendo um salto enorme agora para o século, enfim, para a quadra da história que a gente está, de repente a gente descobriu, de um tempo para cá, é que havia uma grande camada da população, né, meio que ávida, né, por filosofia, ou pelo menos que havia um espaço, tá certo? Que havia se deixado em aberto, certo? Que as pessoas desejavam a discussão filosófica, o tratamento, e que foi ocupado por uma filosofia, entre aspas, de péssima, né? Não diria nem qualidade, índole, digamos assim, tá certo? Índole, né? Por uma indecência filosófica, né? Que respondia pelo nome. Bom, já morreu, deixa para lá. Né? Mas precisa continuar, né, atento, né, porque há discípulos, há pessoas, e as pessoas estão aí, as pessoas têm interesse. O Brasil teve, durante um período, eu diria, né, uma presença muito grande da filosofia no debate público. Tá? Eu me lembro, eu ali por volta da Constituição, mesmo depois, um pouco depois, era muito comum
debates sendo travados por pessoas da comunidade filosófica nos grandes jornais, como Folha, Estadão, né? Eu diria que a gente perdeu muito, sabe? Não só espaço, mas perdeu também em termos de qualidade do debate. Perdemos em qualidade do debate, o que é uma pena, né? Porque aí ocorre o que ocorreu. Né? Você tem um espaço vazio, ele é ocupado, não tem jeito. Certo? Mas, enfim. Então, tentando voltar, né, para Kant, eu acho que, né, o debate público é fundamental, tá certo? Né? É fundamental. Tá? Por quê? Porque, em última instância, nós somos seres que nós vivemos em sociedade, que vivem com os outros, né? E o modo como as nossas relações são determinadas dependem do modo como nós pensamos essas determinações. Né? Portanto, e é preciso pensar publicamente, né? Não só no sentido de expor, mas também de se expor ao erro, se expor à crítica, tá certo? Para que, né, se a gente puder, né, nossa representação ou representações de mundo possam ir se refinando, uma no confronto com a outra, tá certo? Então, isso faz parte. Aí não é tanto a noção técnica de filosofia, não é metafísica, tá certo? Mas há, digamos assim, aí não tem, o próprio Kant diria isso. Todo mundo tem um seu quê de filósofo, no sentido de que todo mundo tem a sua visão, né, os seus juízos morais, e esses juízos morais têm pressupostos. É preciso discuti-los, e discuti-los publicamente. Né? Eu acho que isso é algo muito importante para a filosofia. Né? Mas eu acho que são duas noções diferentes de filosofia que estão em jogo aqui. Não é uma só. Né? É um trabalho mais técnico, certo? Que aí são feitos nos departamentos, né? Na comunidade filosófica, e é um outro trabalho, né? Que é o público que faz. Né? Mas a gente não tem muita simetria entre a posição do Kant, porque naquele momento a universidade estava se estabelecendo como espaço, né? E esse Também. estabelecer-se como espaço significava essa publicidade também da conversação para gerar o espaço. Então, até a própria institucionalização das áreas e das posições dentro da filosofia estava acontecendo. Então, a distinção entre, como você disse antes, há um espaço turvo ali na distinção entre o que seria o debate científico e o debate público. Havia um espaço para a conversação ficar mais ampla. Você comentou uma coisa interessante, como a gente tinha debates públicos importantes. Quando teve na década de 90, houve uma mesa redonda entre o Bento Prado, o Paulo Arantes, o Hort, os Dr. Dac, e o pessoal ficou impressionado porque de fora eles viram que o jornal estava cheio, o jornal dava a página inteira, e era um debate assim, como se fosse. Na Alemanha não tinha esse espaço para. O pessoal estava dando espaço para um debate filosófico como em outros lugares não existia, né? Realmente a gente parece que não tem mais essa força, e quando tem essa força não tem o debate. Tem só posições sendo descritas. Por isso eu vou voltar lá no Kant e vou te perguntar, a gente vai entrando na conversa sobre um termo, vamos falar de um conceito dos mais complicados. O que é a autonomia da razão e o rompimento da tutela? O que significa isso para Kant? Porque se a gente foge, a gente pode. Eu acho que nesse ponto todo mundo quer ser kantiano, né? O pessoal da filosofia, ninguém rompe com Kant. A ideia de autonomia da razão parece ser um mote contínuo, né? Para Kant, a ideia de autonomia é fundamental. Né? Se você pudesse, digamos assim, né, pensar, né, um conceito que representa
o pensamento kantiano seria o conceito de autonomia, né? A ideia de que, né, a razão dá a si mesma suas próprias leis. Né? E, portanto, a razão não é uma faculdade que desconhece leis, que, ao contrário, ela institui uma legislação. Tá? E que ser livre, né, é justamente seguir esta legislação que é instituída pela razão. Tá? Em oposição a essa autonomia, você tem a ideia de heteronomia, né, seria a razão seguir uma lei estranha a ela. A razão seria, portanto, heterônoma, seria tutelada. Ela teria sua liberdade não apenas limitada, né, como anulada. Tá certo? Se eu obedeço a um outro, é como se eu estivesse contrariando minha natureza. A questão mais complicada aí, tá certo? É como é que a gente entende razão. Porque se a gente entende razão de um modo muito forte, tá certo? Quase substancializando esta razão, a gente transforma esta razão numa natureza racional, tá certo? E vai, no final das contas, né, tirar a conclusão de que ser autônomo é seguir a sua própria natureza. Tá, é uma ideia, né? É uma maneira de compreender isso. Não é à toa, né, que um autor, né, que era muito discutido, ou pelo menos, né, que rondava o fantasma dele, rondava a ilustração alemã, era Spinoza. Tá certo? Né? Porque essa ideia, né, de autonomia como seguir sua própria natureza, substancializando, vendo na razão uma natureza, né, isso é spinozista. Bom, eu não acho que você precise compreender, né, a razão em Kant deste modo. Tá? Eu acho que você pode compreender a razão como uma prática, tá? Ou seja, né, portanto, a autonomia da razão, né, significa aquelas práticas que vão se autorregulando. Né? A lei da razão, né, portanto, é aquela lei que emerge e sai, que é extraída dessas práticas. A razão como essa prática, né, a lei da razão não vai ser senão aquela lei, né, que nos é apresentada, né, a partir de uma reflexão sobre essas práticas que flagra o momento em que a lei está sendo instituída. Então, não é, eu tenho uma razão, né, transcendente, tá certo? E essa razão vem e revela, né, uma lei antes de qualquer relação humana. Não, né? A lei se dá na prática. Né? Então, certamente, o que é interessante, que você pode dizer assim, olha, é quando a prática se torna intolerável, tá certo? Né? Quando as relações se mostram ilegítimas, que a lei aparece, né? A partir de uma reflexão. Né? Não sei se está claro o que eu estou querendo chamar a atenção. Né? A lei não é algo que
existe numa faculdade escondida da alma e que busca ser apreendida por uma intuição ou uma visão interior qualquer. Não, né? A lei, ou as leis, se você pensar, as leis políticas, as leis jurídicas, mesmo as leis morais e éticas, elas se dão a partir das relações que a gente vai travando. As leis da natureza, né, elas surgem a partir do quê? Do exercício dos experimentos. Claro, a gente vai dizer, olha, mas nós temos, né, princípios, esses princípios são transcendentais, são esses princípios que determinam a experiência tal qual ela é, então esses princípios não são derivados da experiência. Sim, está certo, né? Mas o que a reflexão faz? Quando ela olha para o experimento, ela faz, pôr a nu, quais são os princípios que nós utilizamos, né, quando na elaboração daquele experimento. A gente transpor, né, para o mundo político, social, né, a ideia de experimento é bem complicada desse ponto de vista, né, a experiência é outra, né, tá certo? Né, mas não deixa também a política ou o direito, né, vai se revelar a partir do conflito, a partir da tensão, os limites, digamos assim, do meu e do teu, né, não são previamente fixados. O que é a priori, nesse ponto de vista, né, é a demanda por limites, né, a pretensão de que há limites, de que a minha liberdade deve pôr-se de acordo com a tua liberdade. Isto é a priori. Agora, o limite entre um e outro, aí é uma questão que vai se resolver empiricamente. Mas eu acho que eu acabei fugindo bastante da tua questão, né? Mas um pouco para talvez deixar claro, né? Quer dizer, essa relação entre autonomia e tutela, né, se confunde muito com outro par conceitual, que é o interno e o externo. Tá? Afinal de contas, autônomo, né, seria seguir a sua própria determinação, né, e externo, a determinação e heterônomo, uma determinação externa. Aí você pode pensar também, né, quer dizer, essa razão como prática, né, significa o quê? Uma lei, né, que surge do interior desta prática, ou pelo menos do interior da relação entre os concernidos naquela prática, né, um campo que se vai formando, um domínio que se vai formando, né, e que vai se constituindo como uma prática, por exemplo, o domínio do político. Né? Ora, uma política autônoma é aquela cujos princípios são negociados politicamente, né, e que vai justamente, né, colocar uma barreira, ou pelo menos vai tentar, para uma outra dimensão, digamos, a religiosa. Veja que o que a gente vê hoje é uma completa, quase que confusão entre esses setores, o político e o religioso. Né? Então, aí, ora, você tem a religiosidade, né, indo para um domínio, né, que é o político, isso acaba, né, digamos assim, minando ou reduzindo a autonomia do político. Né, um autônomo. Então, eu acho que eu pensaria a autonomia da razão muito mais nesse sentido, de um conjunto de práticas, de campos que se vão formando, tá certo? E não de uma maneira substancial, como uma faculdade, com caixinhas. Né? A gente usa isso, tá certo? Mas esse é muito mais um modo de falar, certo? Em termos de faculdades, entendimento, sensibilidade, razão, né? Do que propriamente imaginar que
nós temos, aqui fica a minha faculdade, aqui fica o meu entendimento, ali a minha sensibilidade, que há, né, são maneiras distintas de lidar, né, com situações que surgem a partir de práticas. Não, eu acho que tem um aspecto que é importante chamar a atenção, que é o aspecto dessa libertação da tutela e como isso atingia o campo político. Porque o Kant falava, de qualquer forma, pensa, mas obedece. Como é que você vê essa conexão entre o espaço da busca da autonomia e o espaço da transformação do político em Kant? Ele acaba sendo muito conservador em relação às consequências dessa busca. Olha, bom, Kant certamente não era um autor revolucionário, né, tá? Mas também muito longe de ser um autor reacionário. Tá? Eu diria, né, ele é um autor que aposta, né, na revolução, no sentido de que, né, ela representa algo importante, positivo, né, que nós vamos ter ganhos com a Revolução Francesa. Tá? Mas eu diria que ele pensa a política mais em termos de reforma, tá certo? Né, que o bom caminho, digamos assim, a gente não escolhe. Ninguém escolheu, tá certo? Ser revolucionário. A revolução se impõe, tá? Mas isso, a política, não diria também ideal, mas eles, olha, a política é reforma. A sociedade muda porque as pessoas mudam. Né? As pessoas mudam o seu modo de encarar questões muito importantes. As pessoas mudam a sua maneira de pensar. E a política precisa refletir, aí no sentido de espelhar essa mudança. As instituições precisam espelhar essa mudança. Tá? Então, ele pensa, aí eu acho, você pode dizer, olha, meio ingênuo da parte dele, tá certo? É que a política se deve realizar a partir de reformas graduais, reformas essas que acompanham, né, o avanço do pensamento. Tá? Mas veja, o avanço do pensamento aí é o avanço do pensamento público, tá certo? Aquilo que a sociedade pensa, os avanços que a sociedade faz em termos de costumes, em termos de valores, tá certo? Tá? Kant certamente tinha muitos pés atrás com qualquer política vanguardista, certo? Ainda que, olha, tá, não se esticou a corda, o pensamento vai acompanhar, certo? Mas no sentido de ir à frente, ele via com muito cuidado. Tá? Então, eu acho que nesse ponto de vista, tem uma expressão que ele gosta, ele usa muito, né? São reformas que se fazem assim, meio passo a passo, né? Sempre um certo gradualismo, você pode dizer. Tá? Diria que isso é simplesmente uma posição realista, no sentido de que, olha, é preciso prestar atenção como a sociedade vê certas questões. A política não pode estar completamente deslocada disso, certo? Você não precisa confundir os dois registros, você não precisa dizer, tá certo, que as instituições devem simplesmente refletir, sem mais nem menos, né, os valores daquela sociedade, mas também não pode haver um descolamento total, certo? Então, é uma tensão aí, talvez, que precisa ser
o tempo inteiro calibrada, né, o tempo inteiro negociada, tá? O tempo inteiro. A política exige compromisso, né, tanto no sentido, né, de realizar aquilo, né, que promete que vai ser realizado, mas também no sentido de abrir mão de certas questões, porque sabe que naquele momento as condições não são as mais favoráveis. Então, compromisso entre forças políticas distintas, mas que compartilham de um certo espaço comum, tá certo? Um certo conjunto de valores comuns, né? E aí você vai, a partir enfim, né, de uma certa dinâmica social do pensamento. Também a gente fala pensamento, parece coisas de. Não, a opinião pública é importante. Olha, a opinião pública é importante. Né? A opinião pública, né, é um elemento fundamental para a política. Né? Seja para pressionar as autoridades, cobrando, né, certas mudanças, mas também você, como político, fazer mudanças que vai encontrar uma resistência muito grande na sociedade, também é temerário. Então, não se trata de simplesmente dizer, olha, a política tem que refletir a moral daquela sociedade, não. Mas também não dá para desconsiderar de todo, me parece. Eu fiquei lembrando de como o Foucault recorre a esse argumento quando ele fala da reforma manicomial, que ele fez o levantamento filosófico, gerou uma mudança da opinião pública que gerou uma transformação institucional, né? Então, foi quando eu chamava ele de jovem conservador, ele usou esse argumento, falou assim, olha só, na verdade, meu projeto está transformando a sociedade, né? Sim. E ele estava argumentando também contra quem acusava ele de ser revolucionário, né? Mas eu queria voltar no ponto que você falou que para fazer o contraponto, trazer a controvérsia sobre as posições políticas do Kant não reacionárias. Porque quando você pensa essa questão de esclarecimento em relação à posição das mulheres e das distinções raciais, como é que se dá? Porque o Kant, cada vez mais, ele vai ter críticas justamente por ser um dos formuladores do racismo científico, assim, ele explicitamente hierarquiza as raças, e existem coletâneas das piadas do Kant, né? As piadas sexistas do Kant, e ele gostava de fazer algumas piadas, e as piadas são feitas a partir de preconceitos, coisa que você não precisa refletir, né? Ele joga a piada e ele não precisa explicar, porque ele conta com preconceito. E a nossa opinião pública mudou, né? Então, não funcionam mais as piadas do Kant. Não, certo, não funciona. Então, eu acho muito importante, né, que essas questões estejam tendo a atenção que elas vêm tendo nos últimos anos, certo? São questões realmente muito importantes. Tá? Eu mesmo tenho, há muitos anos atrás, né, eu dei um curso sobre a antropologia do Kant, na verdade, sobre antropologia no século XVIII, né, para aluno, para uma turma de pós, filosofia e antropologia. Isso tem, sei lá, 15 anos. Né? E era uma demanda que vinha da antropologia, não era uma demanda da filosofia. Era uma demanda da antropologia, me sugeriram, vamos embora. Né? Hoje eu daria uma importância muito maior do que aquela que eu dei. Tá certo? Eu trabalhei alguns textos, né, já onde essas questões apareciam, mas eu não dei, né, a importância que já deveria ter dado. Né, de fazer uma pesquisa mesmo consistente. Olha, é uma piada ruim,
né? Nós não fazemos mais esse tipo de piada, não, Kant errou aqui, né? O interessante, né, é, de fato, avaliar esse erro, né, como ele foi possível, por que ele foi possível, né, o que é que... Porque também isso tem a ver, Marcos, com uma questão a qual a gente já tratou um pouco, né? Pega-se Kant e essas passagens que são muito complicadas, não, são absurdas, tá certo? Né? E com isso se faz um processo contra a ilustração, tá? Como se Kant fosse, né, o representante único, né, da ilustração. Tá? Então, se você tem, né, a ilustração, faz parte, digamos assim, pelo menos a concomitância entre ilustração e colonialismo, certo? Né? Se você não vê no lado filosófico uma crítica, e uma crítica severa do processo colonial, né? Se os filósofos do 18, né, conseguiam conviver bem, né, com a barbárie que foi o processo colonial, né, a ilustração passa a ser não apenas conivente, mas vista como causa do próprio processo colonial, né, numa relação de ou, né, ela justifica o processo colonial, né, ou o processo colonial deriva de uma visão de mundo. Tá? E aí, Kant, como é hoje, tá, o autor mais célebre do período, fazer a crítica da relação ilustração, né, colonialismo, racismo, escravidão, passa por quase que responsabilizar Kant. Tá? Veja, né, eu me referi a, eu disse há algum tempo, né, no nosso papo, né, que a ilustração, longe, tá certo, de ser um movimento unificado de intelectuais, todos, né, que compartilhavam de uma mesma visão de mundo, né, a ilustração era um campo em disputa. Tá? E você tem, nesta questão específica, né, posições muito distintas, muito distintas. Tá? A posição de Kant é uma delas, tá? Mas certamente não é a única, tá certo? E mais, veja, a gente tende a considerar que, porque Kant é o mais importante filósofo alemão do século XVIII, porque a gente tende a considerar que hoje Kant é julgado o mais importante filósofo alemão do século XVIII, a gente julga que, no século XVIII, Kant era o mais importante filósofo alemão, o que não necessariamente é verdade, tá certo? Não necessariamente o peso do juízo de Kant hoje era o mesmo peso do juízo de Kant então, tá certo? Kant hoje é revestido de uma autoridade, né, que então ele não possuía. Tá? Haviam outros filósofos disputando com ele este lugar. Ele saiu vitorioso? Bom, está aqui. Hoje, toda universidade tem um kantiano. Nenhuma universidade tem um professor especialista em Minor. Tá certo? Nenhuma.
diga-se de passagem, é dificílimo encontrar especialista ou o que quer que seja sobre este autor específico, Christoph Meiners. Tá? Por que eu trago Meiners para a nossa conversa? Porque Meiners, né, foi um autor que, nesta questão específica, tá, teve um papel, na época, enorme. Tá, Kant publica, né, 3 textos, né, sobre a questão das raças, tá? E estes textos, né, são colocados como se fossem os textos fundadores do racismo científico. Tá? Há muito que a gente pode discutir, muito para se discutir sobre isso. Há muito mesmo. Acho que merecia um papo só sobre isso. Tá? Veja, a ideia de uma ciência racial não é kantiana. Meiners tinha essa pretensão, tá certo? Meiners é o grande autor, né, que escreve não 3 textos pequenos, né, mas escreve tratados sobre isso. Tá? Veja que Meiners foi um autor tão influente, né, que é ele que cunha, né, a expressão caucasiano, tá certo? É ele que vai dividir a humanidade em caucasianos e as outras, tá? Kant não. Eu acho até, aí eu tenho começado a pensar, há um esforço, de fato, né, em dar uma determinação mais precisa ao conceito de raça. Tá? Mas o esforço de Kant determinar o conceito de raça, me parece, certo, que vai no sentido de limitar o uso deste conceito, não permitindo extrapolar do uso biológico para o uso moral, tá certo? Então, o conceito de raça faz parte da história da natureza, diria que não faz parte da história da humanidade, tá certo? A natureza conhece, a natureza cria essa diferença, mas essa diferença não é uma diferença da qual possa se extrapolar, certo? E encontrar diferença entre os homens, no qual um se afirme como superior, portanto, com domínio legítimo sobre o outro. Esta é a perspectiva de Meiners. Meiners quer isso, certo? Meiners quer uma hierarquia entre as raças. Kant, apesar de passagens muito graves, ele não via na diferença do desenvolvimento civilizatório em povos na África para a Europa uma razão que justificasse, tá certo? A escravização de africanos por europeus. Tá? Meiners, sim. Meiners era um defensor da escravidão. Kant não. Certo? Kant não. Kant tem uma autora muito interessante, a Pauline Kleingeld, que ela faz um texto defendendo Kant, mostrando como Kant, ao longo das suas obras, muda a sua opinião. Tá certo? Então, ele teria uma opinião jovem e os textos que costumam ser referências às críticas, são textos do período do Kant jovem, tá? E ela vai mostrar como, ao longo da sua obra, ele vai
pensando essa questão de modo diferente, até que na Paz Perpétua, né, Kant faz, né, uma crítica, e uma crítica bastante dura, da colonização, da escravidão, se referindo, inclusive, ao Haiti. Então, você tem Meiners, que esse, sim, foi talvez o grande responsável, né, por toda a ideologia de supremacia branca, né, que se desenvolve, né, a partir do período. Você tem Kant, que procura circunscrever, né, o conceito de raça num domínio, talvez, aí eu acho que ele errou, tá certo? Para bloquear esse avanço de uma supremacia branca. E você tem a terceira posição, que é de Foster, né, que este, sim, era mais, digamos assim, radical, né, aonde vai fazer uma defesa da diversidade dos povos, da beleza das diferentes culturas, tá certo? O Foster, sim, vai ter uma sensibilidade para essa questão que o Kant não tinha. Certamente não tinha um Kant jovem, eu acho que o Kant maduro começa a ter. Eu acho que esse é um ponto bastante bacana para pensar. Como você tem uma certa... Ou seja, se você lembra, né, a questão da razão, né, a gente vai mudando um pouco porque ele vai se tornando mais sensível a essa questão, certo? Lá na Paz Perpétua, ele vai dizer, olha, há um sentimento compartilhado de que uma injustiça cometida no Haiti se faz sentir na Europa. Então, a barbárie que ocorre na América, tá certo? Começa a ser sentida na Europa, né? O que significa isso? Olha, a população começa a sentir, a sensibilidade das pessoas as pessoas começam a perceber, né? Hoje a gente tem uma sensibilidade, tá certo? Mas a gente não para pensar que a nossa sensibilidade é, em grande medida, uma sensibilidade que é formada por um longo processo de juízos que se vão ajustando, que se vão corrigindo, que se vão, né, na tensão ali, também deixando marcas em nós, tá certo? A gente não nasce sentindo, simplesmente, sobretudo questões de natureza moral, certo? Sobretudo questões de natureza moral. Muitas delas a gente aprende, né? Mas, enfim. Então, eu acho que é preciso cuidado. Não é que Kant não possa ser criticado, não, deve ser. Né? Kant não viu, né, coisas muito sérias, ou pelo menos não deu a atenção que merecia. Ele tentou bloquear, né, definindo, né, um conceito de raça e imaginando, talvez equivocadamente, que com isto ele ia, digamos assim, impedir qualquer extrapolação, tá certo? Né, do âmbito do biológico para o moral. Mas, eu insisto, quer dizer, e o Foster não. O Foster diz, olha, não dá. Essas diferenças, essas distinções, natureza, cultura, né, elas, se a gente quiser amarrar demais, dá problema. É melhor que tenha uma certa maleabilidade para que a gente possa justamente, se não, aqui, né, um limite foi ultrapassado, né, não, este uso do conceito de raça não é legítimo, tá certo? Né? Mas isso independe. Então, o que é que Kant fez? Olha, vamos encontrar uma determinação precisa para o conceito. Bom, com isso, de fato, talvez ele tenha, né, acaba contribuído. Mas eu acho que, veja, a questão é injusto atribuir a ele, né, algo que deve ser atribuído a um outro autor, certo? E aí, talvez a gente pare para pensar um pouco. Tem um livro fantástico, né, de uma jovem, né, agora, né, me foge
o nome dela, né, onde ela reavalia essa questão. Tá? E é muito interessante, porque é o primeiro trabalho assim, mais consistente, de fôlego maior, feito por um kantiano, por uma kantiana, no caso, em que ela vai mostrar como, a visão de Kant a esse respeito sofreu a influência dos livros de viagem, dos testemunhos dos viajantes, tá certo? Porque um pouco era um mundo que estava sendo descoberto aí. Tá? Mas eu acho que tem um ponto que ela é muito, digamos assim, generosa com Kant nesse aspecto. Olha, Kant leu uma bibliografia, e essa bibliografia que vai dar os elementos que permitem ele compreender a experiência humana. Então, ele depende desses testemunhos. Tá? Mas, e ela vai dizer, olha, e se a gente for olhar para Kant, ele não tinha a posição mais conservadora. Tá? Certamente não era um supremacista. Tá? Mas ela vai dizer, mas ele tinha prestígio suficiente na época, como grande professor universitário que era, para se contrapor a isso. Bom, hoje ele é esse grande professor universitário. Na época, não. Percebe? Na época, não. A universidade hoje é uma universidade, é uma cultura. Que na época não era exatamente esta cultura de nomeações ou coisas do gênero. Então, enfim, acho que é um tema muito... O que me incomoda nesse tema é que muita coisa é dita e pouca coisa é estudada, tá certo? Você tem textos que datam aí de 20 anos, como um autor chamado Bernasconi, que ele já dizia essas coisas, se respondeu a Bernasconi, ele volta insistindo nessas coisas, e pouca pesquisa é verdadeiramente feita, inclusive por ele. Então, você pega certas passagens, e tomou aquela passagem como se ela representasse a totalidade da filosofia kantiana. Eu não sei nem se Kant tem uma filosofia, para ser sincero, ou se o kantismo não é, digamos assim, uma máquina de fazer filosofias. Você tem um modo de pensar, e esse modo de pensar permite que você construa diferentes visões de mundo dentro de um limite, certo? Então, sobre as mulheres, Kant e as mulheres, aí eu conheço muito pouco. Até porque tem uma pessoa genial trabalhando isso, que é Monique Hulshoff, professora na Unicamp. Então, se você quiser conversar sobre esta questão, Monique é a pessoa. Monique é uma especialista em Kant da melhor qualidade, conhece muito mesmo, tá certo? Está aí enfurnada nos textos de Kant e está tratando desta questão específica. Agora, veja que o Meiners, aquele autor que eu me referi, tá certo? Que eu tenho buscado justamente fazer a contraposição Meiners-Kant, o Meiners não só tem um texto a favor da escravidão, tá certo? Como ele tem uma história do gênero feminino, tá certo? E ele tem um texto cujo título é Qual é a verdadeira ilustração, tá certo? Ou seja, há uma disputa aí muito séria ocorrendo, tá? E Kant acaba entrando, ocupando uma posição que não é a dele. É a dele. Se a gente quiser disputar no mercado das cadeiras de departamento, aí sim, é Kant que vocês têm que se contrapor. Mas, se você faz um trabalho realmente sério de história dos conceitos, ou história das ideias, se quiser, e vai atrás
da gênese, né, da visão supremacista branca, não é Kant, é Meiners, o autor, certo? E Meiners era um autor que tinha em Kant o seu principal adversário, certo? Meiners, Garve, Feder, todos ali da Universidade de Göttingen, né, tá? E que se colocam num projeto anti-kantiano. Então, por isso eu não exonerar Kant das responsabilidades pelas barbaridades que ele disse, não. Né? O que eu quero dizer é que a situação é bem mais complicada se a gente quer fazer um trabalho bem feito, né, do que pegar sempre as mesmas passagens de Kant, ficar repetindo e dizendo que Kant é o pai do racismo científico. Isto é, filosoficamente irresponsável e historicamente errado. A gente tem. Esse é um ponto de debate mesmo, porque a gente tem várias historiadores da história da filosofia que falam de como perspectivas kantianas recortam a filosofia de forma diferente também, tendo em vista essas dimensões raciais depois, né? O recorte dito crítico incorpora um discurso que já estava para além do crítico. Mas uma coisa que você falou que eu fiquei pensando, como é curioso, que os cursos mais populares do Kant parece que eram justamente os cursos de antropologia, né? Toda vez que a filosofia se aproxima do popular, ela se treme toda, né? Ela tem uma tendência a perder um pouco da sua força crítica até. Mas eu tenho um colega que fez uma tese de doutorado na geografia falando justamente sobre o iluminismo em Goiás, mostrando como o Marquês de Pombal criou campo de concentração de índios aqui em Goiás a partir das ideias iluministas, né? Então, como é uma atmosfera muito grande, você pegar um autor e puxar, né, tem a sua complicação. Mas a gente tem uma complicação maior ainda hoje, e esse é talvez o ponto que eu queria te perguntar, que é justamente sobre essa ideia de que o que sobra do esclarecimento hoje, né? Porque diante de tantas críticas, não só essas raciais, mas as críticas que se fazem ao eurocentrismo, o que sobra para a gente defender do esclarecimento, quando muitas pessoas começam a fazer um discurso contrário ao esclarecimento, começam a fazer um discurso de encantamento do mundo, estão perdendo o encantamento, né? E aí a gente volta para a questão, é relevante defender o esclarecimento ainda hoje? Por que é relevante? Como é que a gente vai jogar a água suja e preservar o bebê? Veja, eu acho que sempre vai haver a defesa do esclarecimento ou da ilustração, certo? Eu acho que que a gente não pode também abrir mão simplesmente ou não do universal, tá certo? Não significa, né, que esse universal não vai ser repensado, retrabalhado, né, se veja ou se retrabalhe os seus limites e o espaço, o modo como a particularidade é integrada nele, tá certo? Mas isso acho que desde Aristóteles, né? Conhecer é conhecer um universal. Pensar é um pouco esse esforço, tá certo? Para você encontrar identidades, diferenças, isso é um pouco constitutivo da nossa. O que significa pensar? Então, eu acho que enquanto houver pensamento, vai haver uma defesa da ilustração, o que não significa, veja bem, tá certo? A defesa do autor A, B ou C, certo? Defender, conhecer a história da filosofia, e aí fazer a defesa de um autor,
né, só faz sentido se for para exigir uma compreensão melhor daquele autor. Tá certo? Olha, vocês não compreenderam bem. Está aqui esta dimensão, tá certo? Que faz com que a objeção que foi feita, por exemplo, essa questão agora, esse debate Kant, né, como o grande teórico do racismo científico. Isso não. Vamos levar essa discussão a sério? Então vamos pensar mesmo e ver historicamente como é que se dá o debate, então, né, quais são os princípios da filosofia kantiana, né, que estão em confronto com essa, né, como é que um autor que defende, né, a universalidade da lei moral, né, é capaz, né, de ter posições tão preconceituosas, né, é capaz de tolerar, né, tanta injustiça. Como é que você... Né, porque isso, no final das contas, eu acho, né, a gente acusar Kant de cegueira, um pouco a sensação que eu tenho, né, é que, no fundo, né, ajuda um pouco a gente conviver com as nossas cegueiras, tá certo? Porque não é relevante exatamente saber como Kant pôde ser cego, né, ao problema da escravidão. O que é relevante é saber por que a gente é cego ou convive, né, com a violência brutal, né, a que a grande maioria da sociedade brasileira é submetida, e violência brutal por aparelhos do Estado. Isso é que é relevante. Percebe? Nós também temos, em certa medida, né, a mesma insensibilidade que Kant teve, porque a gente continua levando nossas vidas. Tá? Nos indignamos, né, mas não paramos. Né, tá? Votamos nas eleições na expectativa de construir um país mais democrático, né, mas somos tolerantes, né, com as dificuldades e, pelo menos, aceitamos, né, que essas questões se resolvem com o tempo. Mas esse se resolver com o tempo implica, muitas vezes, em silenciar certas injustiças, certas inversões de prioridades e coisas do tipo. Então, não sei se eu te respondi, né, essa questão. O bom de filosofia também é que a gente responde um pouco o que a gente quer. Né? Mas eu acho, sabe, que há um momento agora de ataque, né, à ilustração. Né? Boa parte desses ataques, porém, são feitos com recursos da própria ilustração. Então, faz parte, eu acho que isso é uma donzela, é uma certa dialética de esclarecimento. Vamos lá. Né? Agora tem esse... filósofos importantes estão na Berlim. Professor, então eu vou partir para as 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. São perguntas singelas. A primeira delas é o que é filosofia? Eu acho que é uma atitude frente a um conjunto de questões, tá certo? Né, que demandam daquele que faz filosofia uma resposta. Né? E ele, portanto, meio que empaca nessas questões, né, e trata de dedicar-se a responder essas questões. Tá? Não acho que filosofia seja um conjunto de ideias. Tá? É mais, do meu ponto de vista, uma atitude que demanda um certo trabalho do pensamento, tá? Seja a partir do trabalho com textos de outros filósofos, seja a partir de outros documentos de cultura ou documentos de barbárie, para usar uma imagem benjaminiana. Enfim, né? Filosofia é reflexão, né? Uma atitude reflexiva frente ao mundo.
Eu diria que essa é uma resposta ampla o suficiente, né, para permitir, se qualquer coisa a gente escapa para um lado ou escapa para o outro, o que de fato é uma atitude bem filosófica também. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou? A que eu conheci pessoalmente, bom, Gianotti, sem dúvida nenhuma, tá certo? Um exemplo para mim, né, não só de rigor filosófico, mas também de integridade política e moral. Né? Uma figura de uma coragem ímpar, tá certo? Que nunca buscou o aplauso fácil, tá certo? Que nunca buscou saber para onde levava o vento para que ele simplesmente pudesse, tá certo? Abrir as velas e caminhar e navegar naquela direção. Não, uma pessoa que sempre, né, buscou pensar duas ou três questões, tá certo? Né, e que se ateve a isso com uma disciplina, uma integridade muito grande. Né? Tá? Então, sem dúvida nenhuma, Gianotti para mim, eu tive o prazer, o privilégio de conviver com ele, né? Mais do que um professor, pode ser que foi um amigo, uma pessoa realmente que eu admiro e admiro muito. Né? Inclusive, quando errava, né, era capaz de reconhecer e numa boa. Tá? Tem um outro amigo muito querido, né? Esse, na verdade, a relação de amizade é anterior a qualquer, que é Carlos Nelson Coutinho, muito diferente de Gianotti, do ponto de vista, né? Mas com quem a gente conversava muito, dialogava muito, né? Ele com o marxismo e o Gramsci dele, eu com o meu Kant, a gente ficava ali discutindo e né? Também com quem eu aprendi muito. Tá? Foi, digamos assim, Carlos Nelson Carita era a minha família, né? Amigos de meu pai, meus pais, e aquela amizade que eu herdei, né? E se tornou um amigo também muito querido. Tá? Então, eu tenho esses dois grandes filósofos que eu tive o prazer de conviver. Tá? Tá? Quem mais? Tem jovens que eu admiro muito, Marcos, bom, jovem, Marcos é da minha geração, né, mas é uma pessoa que eu também admiro muito, ele tem uma coragem, né, uma força, né, e uma determinação. Qual Marcos? Marcos Nobre, Marcos Marcos Nobre. Nobre é um Isso. cara que eu admiro muito, é um amigo também muito querido. Acho que ele tem buscado pensar, construir ferramentas para compreender o nosso tempo, o que não é fácil. Estou dizendo que eu concordo com ele, mas eu admiro muito o esforço. Acho que, em grande medida, ele tem tido excelentes resultados. Né? Uma outra pessoa que eu gosto muito, bom, fica o Ricardo Terra, né, uma pessoa também de uma generosidade, um cuidado, né, na formação de jovens pesquisadores, jovens quadros, de criar um espaço para formar novos pesquisadores, que é algo admirável, e é um trabalho muito difícil, tá certo? Você formar pessoas. Ricardo é um grande formador, tá certo? E é interessante que eu acabei criando um pouco, tá? De certo modo, esses três, eles são muito próximos. Claro, não pode deixar de ser, né? Mas eu diria que por aí. E qual a sua filósofa ou filósofo favorito? Bom, Kant seria meio bobagem, né? Se eu dissesse, Ana Arendt, eu diria, certo? Eu acho que a Arendt é, hoje, assim, né, para mim, uma filósofa que tem tido uma importância muito grande para mim, sobretudo por essa coragem de pensar questões, tá certo? Né? Se lançar realmente ao desafio de pensar, que eu acho muito, muito profícuo.
É muito difícil eu ler um texto dela e não ficar absolutamente, né, apaixonado, digamos assim. Eu acho ela realmente... Mas já tem um tempo, né? Alguém mais jovem esteja trabalhando, aí eu acabaria cometendo alguma injustiça, assim, né? Então, eu não saberia te dizer. Mas um autor que, para mim, é muito importante, tá? E pode não parecer, é Montaigne, né? É curioso, né? Um kantiano eleger Montaigne, né, como, né, um outro autor relevante, né? Mas vem justamente dessa ideia de que filosofia, né, tem uma dimensão de ensaio e de risco, de provisoriedade muito grande. Então, eu quebraria um pouco Kant, dizendo, olha, Kant, né, precisa ser, junto a Kant, você precisa ler um pouco de Montaigne, né, não só pela beleza do texto, que escrevia de modo infinitamente mais bonito do que Kant. A Crítica da Razão Pura é um texto incrível, né, mas, por outro lado, de uma aridez muito grande, né? A não ser que você respire conceito. Aí tudo bem. Montaigne, não. Aí é um mundo, né? Então, eu diria que esses três são Montaigne, Kant e Arendt. Né? Talvez seja uma síntese, Montaigne com Kant da Arendt. Eu acho que em grande medida sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Professor, eu queria pedir indicações, então. O que o senhor indicaria para os nossos ouvintes de livro que o senhor acha interessante, música, filme, o que o senhor quiser indicar? Tem um filme que está em cartaz que eu acho que vale a pena ver, né, que é Anatomia de uma Queda. Tá? Justamente por ser desculpa, justamente por ser um filme tão difícil de você tomar pé naquilo que está se passando diante da tela. O quão difícil é você formar um juízo acerca de algo. No caso ali, né, uma questão central, por excelência, o juízo mais difícil, né, que é decidir entre culpa ou inocência. Tá? Eu acho que o texto tem o livro, tá? Sempre o texto, né? O filme tem essa grandeza de mostrar o quão complexo pode ser a formar um juízo. Eu acho que a gente tende a... E, às vezes, tá certo? Tem um momento que eu acho particularmente interessante no filme, tá? Em que... É spoiler, né? Mas, enfim, né? O garoto, né, precisa... Ele não sabe, né, se a mãe foi ou não a responsável, ou seja, se a mãe matou ou não o pai dele, certo? Ele não estava lá, né? Porque ele chega em casa, o corpo do pai está no chão, né, caído, e ele não sabe, né, se a mãe matou o pai o empurrando, ou o agredindo e ele caiu, enfim. Bom, mas o fato é que em um determinado momento o menino se vê diante dessa grande questão, né? E tem uma pessoa que o acompanha para protegê-lo um pouco, justamente da influência da mãe, da presença da mãe, que, claro, né, ele é testemunha, o menino, e a moça vira para ele, olha, tem uma hora, né, que você não vai ter elementos mais que permitam a você formar o teu juízo. Tem uma hora que você precisa decidir, tá certo? Você precisa decidir se você vai considerar e julgar tua mãe culpada ou você vai julgar tua mãe inocente. Esse é um momento fundamental, né? Nossos juízos, no fundo,
dependem de uma decisão. Né? Quando nós consideramos ou que já temos informação suficiente e daí podemos julgar, ou quando nós julgamos que não temos informações suficientes, mas reconhecemos que é necessário tomar uma posição. Eu acho que esse é um momento fundamental, né, e que é muito difícil aceitar um pouco, né, que no fundo, questões tão importantes, tá certo? Exigem de nós decisões. Seria tão bom que a gente não precisasse decidir, não é? Que alguém decidisse por nós, só que desde 1784, antes já tinha um texto que dizia, olha, não dá. Você não pode ter alguém que decida por você, tá certo? Ser autônomo é ser capaz de tomar sua própria decisão com os elementos que você tem, aceitando as imperfeições que esse seu juízo comporta, enfim, que você compartilha, enfim, e viver com isso. Mas também ser capaz de reconhecer, tá certo? Quando elementos mostrarem que aquela sua decisão foi uma decisão equivocada e você tem que estar pronto para rever as suas decisões. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né, deste filme. Tá? Não vou contar o final, mas eu tenho pensado bastante nessa dimensão, sabe? Quase existencial do ato de julgar, né? E desse elemento. Tem uma passagem na lógica, dizia do Kant, onde essa questão aparece. Né? De um juízo com uma proposição verdadeira ou falsa, um juízo não é nem verdadeiro nem falso, né? Enquanto permanece um juízo, né? Essa passagem, né, é o momento em que se decide, né? Se traça, entscheidet, né? Se traça um corte aí, né? Se estabelece um corte e você toma uma decisão e vai tomar por verdadeiro ou tomar por falso. Né? No mais, eu não tenho lido muito mais além de filosofia, então... Tá. Pode indicar também, tem alguma coisa interessante que você quer indicar? Não, nada assim que seja grande o suficiente, que mereça, mas também as questões mesmo mais prosaicas e tal. Eu vou indicar com um autor que tem um texto, você citou ele, né? Mas o único texto que eu conheço traduzido dele para o português se chama Etnicidade, Cultura e Filosofia, que é o Robert Bernasconi. Esse texto está num compêndio de filosofia do Nicolas Bonin e Sui James. Esse compêndio de filosofia está traduzido em português, é de 2002. Você pode encontrar esse texto lá, Etnicidade, Cultura e Filosofia. E tem essa pegada de crítica à perspectiva eurocêntrica da filosofia. Aí um outro autor que eu vou indicar é o Eduardo Ferraz Franco, que escreveu junto com o Ricardo Júnior de Assis Fernandes Gonçalves o texto Feridas Coloniais do Iluminismo em Goiás, Resistências perante um planejamento eurocentrado, e também o Emmanuel Eze, que é um filósofo nigeriano. Reason, né? A Cor da Razão, a Raça na Antropologia de Kant, mas ele tem um livro... Não, tem em espanhol, você encontra ele em espanhol, mas eu vou dar o título em português, você pode procurar ele em inglês, mas ele tem um livro em inglês chamado Raça e Iluminismo, que tem um compêndio de textos sobre a questão racial. O Manuel Eze também comenta esses textos. Eu acho que os dois caras que estão trabalhando mais, ou trabalharam mais essas questões, são o Eze e o Bernasconi. O Bernasconi tem uma coletânea de 4 tomos enormes sobre o surgimento da questão de raça. A gente não tem esse livro, acho que poucas bibliotecas do Brasil têm, mas fica a dica para quem quiser seguir. Esse eu não conheço. Ele fez uma coletânea de... São 4 tomos enormes sobre a questão racial. A gente não tem condição de comprar, professor. A gente tem que arranjar a biblioteca que compre, porque são livros muito caros. Mas quem quiser perseguir essa questão, ele é um dos grandes compiladores dos textos para a gente construir esse debate de forma mais ampla. Mas é claro que a gente está num lugar privilegiado para fazer isso, porque é claro que o Brasil, quando se trata de discutir questão racial,
tem a sua perspectiva própria e problemas até específicos, né? A gente quase incontornáveis. Professor, eu queria agradecer muito a possibilidade do Imagina. diálogo e deixar espaço aberto para suas palavras derradeiras nessa conversa. Bom, então agradeço o convite enormemente. Fico muito feliz por ter tido essa oportunidade, Marcos, de conversar aqui com você e com teus ouvintes. Enfim, espero ter sido claro, mas sei que não fui claro em todos os momentos. Né? Como eu acho que o país vive agora um momento muito delicado, né, de reconstrução da sua democracia, quase que reconstrução institucional. Eu acho que o governo passado, né, deixou marcas muito profundas, inclusive negativa em termos de articulação dos três poderes. Né? Eu acho que se antes havia, né, um presidencialismo talvez muito forte, agora há uma inversão, né, quase que um parlamentarismo ou um poder muito grande, sobretudo no âmbito orçamentário do poder legislativo, enfim, uma série, tudo vai precisar aos poucos ser reenquadrado, reajustado. Eu acho que a opinião pública tem um papel enorme nisso, tá certo? Eu acho que a população tem que ter mais participação, não apenas nas eleições, né? E a participação também se manifestando publicamente, os jornais, a imprensa tem que ter um papel muito importante nisso. Tá? Acho que algumas questões que a gente tratou aqui são questões que estão aí, que não podem mais ser adiadas. É uma pena que elas tenham vindo de modo concomitante à ascensão de um governo autoritário, né, e à herança deixada por este governo, porque há uma série de questões que está muito além, tá certo? De como compreendemos Kant, de como compreendemos, não são questões meramente filosóficas. Esse país, né, tem um passado escravista, e esse passado precisa ser tratado de modo correto. Há uma dívida que precisa ser resolvida, tá certo? É preciso fazer justiça, né, a todo o sofrimento que esse passado impôs. E ainda impõe, tá certo? A uma camada enorme da nossa população, né? É preciso que hajam políticas públicas muito consistentes para que a gente tenha um futuro em muito diferente, tá certo? Do que é não apenas o nosso presente, mas o nosso passado. Interessa saber o que é que tem de passado ainda em nosso presente. A filosofia tem um papel muito importante nisso. Aliás, tem uma autora que eu acho fantástica, né? Você me perguntou quais são as autoras. É a Iris Young. Tem um texto dela, Responsabilidade Política, né, que eu acho um texto primoroso para pensar estas questões acerca de reparação histórica, acesso à justiça reparadora, o modo como ela enquadra essa questão, ela pensa essa questão, é muito importante. Eu acho que a gente precisa estar engajado nessa discussão. Acho que a comunidade filosófica, nesse ponto de vista, tem deixado muito a desejar, né? Um pouco a sensação que eu tenho é que ela está mais preocupada em produzir, digamos assim, frases de efeito, né, e poucas análises
densas, poucas propostas consistentes, pensar os problemas, realmente. Pensar. Em certa medida, tá, o que eu ganho, né, a partir de uma citação de Kant, né, dizer que Kant, a não ser que eu esteja disputando espaço dentro da universidade, e eu acho que fazer filosofia é mais do que disputar espaço na universidade, né, não vejo muito sentido nisso. Mas, enfim, era isso. Bom, senão eu acabo também deixando meu pessimismo, né, tomar conta, né, e te agradeço mais uma vez